PSG ganhou do Olympique de Marselha, está bem na competição da Ligue 1, retornou ao eixo e cessou um pouco a crise. Mbappé e Messi foram protagonistas de uma grande vitória por 3-0, que foi suficiente para a equipe dar uma trégua na tal crise. É um momento importante, pois já teremos um grande confronto entre o PSG versus o Bayern de Munique. Depois de um jogo de ida péssimo para o PSG em que o Bayern venceu, os parisienses sabem que a tarefa está longe de ser fácil. Encarar o Bayern logo na Allianz Arena para tentar reverter um resultado não é das tarefas mais simples. O PSG sabe muito bem que o Bayern tem mais estrutura, mais capacidade e mais determinação para conseguir tal feito. Enquanto isso, o Lionel Messi está próximo de conseguir ganhar o seu The Best, prêmio que será realizado logo mais. E por outro lado, seu companheiro e parça Neymar não vai nas melhores fases. Após jogar algumas partidas, o jogador se lesionou de forma drástica, uma lesão no tornozelo que fez ele chorar em campo e ficar aflito. Aflito em poder perder um momento que seria inesquecível na vida dele, talvez de conseguir uma remontada para o PSG na Champions League no momento em que ele precisa redobrar sua confiança mais do que nunca. Mas fato é que Neymar deu seu parecer sobre continuar ou não no PSG, e se você espera que o Neymar mude de ideia em relação a ficar na liga, as notícias talvez não sejam tão positivas assim. Diante de propostas tidas como quase irrecusáveis então pelo Chelsea, ou pelo menos um acordo que havia sido dado entre os Blues e o jogador, até mesmo em rumores olhados pelo Manchester City, o jogador Neymar tinha no meio várias propostas e várias situações que poderiam fazê-lo sair dali. Obviamente que não depende só dele, pois as equipes precisam entrar em um acordo formal. Diante disso, o Chelsea chegou a se animar e precisaria do jogador acima de tudo para tentar se recuperar da má fase que vem passando. Todo mundo sabia disso e a negociação entre Todd Boehly e Nasser Al-Khelaifi foi repercutida para os 4 cantos do mundo. E diante de tanta especulação, de tanto nhenhenhen, de tanto vai, as coisas acabaram não indo tão bem, pois Neymar teria confidenciado, segundo o jornal da equipe, que queria continuar no PSG, mantendo o mesmo estilo de vida e não alterando a realidade. Ir para a Premier League seria uma situação em que ele teria que despertar do sono, levantar a poeira e tentar uma nova alternativa. Muito mais para tentar fugir da lei do esforço mínimo que prende a ele no PSG. Diante desse cenário e diante dessa nova situação, Neymar não parece ter alterado sua forma de ver as coisas e parece sim estar disposto a continuar no PSG. O jogador estipula, segundo as fontes, mais uma temporada que seja para tentar continuar a progredir seu futebol no PSG. Ele acredita que a equipe está se tornando cada vez mais próxima de conquistar a sua Liga dos Campeões e vê que uma possível transição faria ele não ter tanto entrosamento e diminuir seu nível de futebol, ainda mais o entrosamento em uma nova cidade. Uma adaptação ao novo clube e à nova liga para o jogador são vistas como inviáveis. Mas de que maneira seria essa inviabilidade se vários jogadores até de nível menor ao dele conseguem fazer esse mesmo processo? De que maneira haveria essa nova inviabilidade se Neymar já conseguiu se adaptar quando saiu de Santos para o Barcelona de forma bem diferente? É óbvio que ele era mais novo, mas não seria problema para tal. Vale lembrar que o jogador sofreu uma grande desvalorização. Quando chegou pela primeira vez à França, Neymar valia cerca de 150 milhões de valor de mercado. Em alguns casos até ele poderia chegar ao valor de 200 milhões. Isso claro na cotação que faria ele virar em torno de reais mais de 1 bilhão de montante. Ou seja, era um cara extremamente valorizado. Só que com o passar do tempo, meu amigo e minha amiga, essas coisas foram mudando e o jogador passou a aproximadamente custar cerca de 70 milhões, até menos do que o planejado. Uma redução grotesca em relação ao seu salário. Lá no PSG, novamente os ultras seguem fazendo uma pressão desmedida para o jogador, que fica meio sem rumo perante qual situação e qual rumo deve seguir. Fontes indicam que a presença de Messi e a situação no qual envolve jogar com seu melhor amigo faz com que Neymar se sinta mais acolhido e possa ficar no PSG. Ainda assim também, um melhor relacionamento entre Neymar e Kylian Mbappé também fomentaria essa proximidade do jogador com o clube e essa ausência de buscar uma nova equipe. Porém, ao que indica, o Chelsea continua na mesma mira, esperando um aval do jogador para tentar avançar na negociação. A saída do jogador poderia inclusive estar mesclada à entrada de Vinícius Júnior, que foi cogitado no PSG e poderia sair do Real, mas ao que parece o Vini Malvadeza não está interessado nisso. O PSG nitidamente ficou em polvorosa ao ver a atuação de Vinícius Júnior nas oitavas de final da Champions. A equipe que não possui limites em gastar granas e granas quer mais ainda. Já tinha formalizado uma proposta por Vini Júnior que valia em torno de 750 milhões de reais, o que dá basicamente 3/4 de 1 bilhão. É muito montante, é muita grana para uma equipe que ainda não possui nenhuma Champions, o que é até irônico, que se prova que dinheiro nem sempre compra as coisas. E nesse caso não mesmo.
mesma. Havia uma grande expectativa de que Vini Júnior aceitasse a proposta, inclusive de que pudesse jogar na equipe que mais vem conseguindo acumular craques do futebol mundial, porém ao mesmo tempo a equipe que mais fracassa em momentos decisivos. Por isso, diante de tudo isso, Mbappé falou e se pronunciou sobre uma possível vinda de Vinícius Júnior para Paris. Deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nada que sai por aqui. Vinícius Júnior vem ficado em polvorosa em Madrid. Ancelotti exaltou a evolução e fundamento de Vinícius Júnior e destacou a regularidade de genética espetacular. O brasileiro de 22 anos vive grande fase no Real Madrid e o treinador do clube, Carlo Ancelotti, segue encantado com o momento de Vinícius Júnior. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o italiano destacou a evolução do brasileiro em finalizações. O comandante afirmou que tudo isso ocorreu por conta do esforço do jovem. O que Vinícius mostra em campo é o que sempre busca nos treinos. Ele melhorou muito na finalização porque treinou muito. Depois do treino, Vinícius gasta 10 a 15 minutos para melhorar sua finalização. O desafio pela frente é a continuidade. Tentar 90 minutos, isso é que é difícil, disse. Outro fator destacado por Ancelotti são as poucas lesões de Vini Júnior. O italiano exaltou o cuidado e a genética do brasileiro de 22 anos. É raro nunca se lesionar, mas tem uma grande genética e, por sinal, é espetacular. Graças aos pais e depois do profissionalismo, porque cuida muito bem de si mesmo, antes e depois dos jogos e treinos. É um menino que está muito focado em seu trabalho, afirmou. E o avanço de Vini Júnior vai muito além dentro de campo, ele vem se tornando uma marca em potencial. Pois Vinícius Júnior, além de continuar no Real Madrid, segundo tudo que indica, está prestes a fechar um negócio que pode beneficiar o Real Madrid e o próprio jogador. A informação exclusiva que foi dada por um site espanhol aponta que o jogador brasileiro se reuniu com a Adidas para assinar um contrato de patrocínio. Antes patrocinado pela Nike, o ex-jogador do Flamengo agora tem como fornecedora de material esportivo a mesma parceira do clube que defende desde o segundo semestre de 2018. A relação do jogador com a marca norte-americana não é boa e pode acabar sendo resolvida na justiça. Vini tem contrato com a empresa americana até 2025, mas obviamente os termos dele mudaram com a ascensão do jogador com a camisa madridista. O brasileiro optou pela rescisão unilateral, que é quando apenas uma das partes deseja romper o acordo. E sinceramente, pelo que Vini aponta, não vai fazer tanta falta assim, pois ele vem se tornando a própria marca, o próprio dono de si, e disso não há dúvidas. E sempre que há dinheiro envolvido, o PSG tenta se intrometer. A equipe tenta incessantemente conseguir mais e mais coisas. Mas a gente sabe que o mecanismo nem sempre é esse. Ou melhor dizendo, o futebol moderno, onde tudo se resolve na coletividade, com traços importantes de individualidade, sabemos que o caminho é bem mais embaixo. E se o Real Madrid tem essa estrutura toda, não é por acaso. Uma organização de anos, um planejamento fantástico que faz o Real Madrid ser o que é. E também o que o PSG chega a não ser. É até engraçado que ambas as equipes com montantes até parecidos e com o PSG tendo até mais grana estão em um abismo futebolístico que uma parte tá aqui e outra tá lá embaixo. PSG e Real Madrid não dividem a mesma prateleira tanto em história quanto em organização. E perguntado sobre a situação atual do clube, Kylian Mbappé foi enfático. Queremos sempre as melhores estrelas pra cá. Sabemos que jogar no PSG não é pouca coisa, que já é grande e precisa de muita estrutura. Precisamos que respeitem o PSG e acima de tudo quem vier pra cá precisa estar ciente das grandes obrigações. Recusar a proposta desse clube é romper com a realidade, pois o PSG vem se tornando uma grande equipe a nível mundial. Os grandes colonistas franceses atribuíram essa situação, ou melhor, essa declaração, que teria recusado a proposta do PSG em jogar na equipe, em ir para a equipe parisiense, tentar trilhar novos rumos e quem sabe se desenvolver na Ligue 1. A grande questão é que Vini Júnior seria talvez o substituto do próprio Kylian e quem sabe de Neymar, mas o jogador brasileiro já definiu que quer continuar jogando em Paris, o que chega até a ser irônico, afinal de contas, de que maneira Neymar se beneficiaria dessa forma. E mais ainda, se tornando já um ídolo do Real Madrid, podemos dizer, pelo menos até agora, Vinícius Júnior quer ser ainda maior, quer conseguir uma consolidação histórica. Para isso, o Real Madrid tem tudo para disponibilizar para o jogador brasileiro camisa 7 que outrora pertenceu a Cristiano Ronaldo. Imagina só ter essa honra e a oportunidade de poder jogar e vestir a camisa do seu próprio ídolo. Não é uma realidade distante, ainda mais de acordo com o que Vini Júnior vem jogando. Ele merece, até porque a camisa 20 está incompatível com sua grandeza atualmente. Onde hoje a liga francesa mudou completamente quando o PSG passou a torrar toda a grana investindo em craques, daqueles do mais alto nível, daqueles para emoldurar. E
principalmente para realizar o maior sonho do clube parisiense, ganhar a UEFA Champions League, tida sempre como um sonho e que sempre termina em pesadelo, pois as investidas do PSG nunca cessam em busca de trazer o melhor nome possível para a equipe, porém sempre que as coisas parecem engrenar, os rumos são bem diferentes. As coisas tomam um rumo diferente, o PSG bambeia e o clube segue sem realizar o sonho. O principal brasileiro da geração atual, Neymar Júnior, está lá há muito tempo e parece estar acomodado com o clima que ficou, porém ainda assim é muito rechaçado, detonado na França e ninguém entende muito bem o motivo do jogador brasileiro não querer sair de lá.